que é o ideal antes da gravidez, ela pode ser portadora de alguma patologia que a gente já pode compensar no consultório antes de ela engravidar. Tais quais doenças da tireoide, diabetes, pressão alta, problemas pulmonares, e muitas outras mulheres têm problemas que são ginecológicos mesmo, tais quais cisto de ovário, miomas, alguma gravidez anterior ectópica, ou mulheres que têm muita perda, abortamento de repetição, são mulheres que vão fazer parte de um grupo de risco. Então, dizendo que aqui estamos para responder as dúvidas aonde cada qual se configura, para tentar esclarecer um pouco que a dúvida de uma pode ser de várias mulheres. Maravilha, exatamente isso, né, doutor? Porque a gente fala de uma forma geral, mas cada caso tem sua particularidade e pode ajudar as outras também. Sim. Inclusive, já que a gente tem tanta pergunta, vamos colocar uma já no ar, gente? Pode colocar. Ai, adoro me deixar no vácuo, né? Mas tudo bem, eu sei que tem perguntinha aqui, ó. Aí, Elaine, minha gestação é de alto risco. No momento, estou gestante de 24 semanas. Desde as 17 semanas, estou com pouco líquido amniótico. Tem risco do bebê nascer antes das 36 semanas por falta do líquido? Oi, Elaine, obrigado pela pergunta, boa tarde. Isso se chama oligohidrame, é quando tem pouco líquido. É uma situação que tem que ser acompanhada quinzenalmente ou mensalmente pelo seu obstetra, porque o líquido é aquilo que vai dar mobilidade para o bebê e ele vai precisar desse líquido para poder se desenvolver e para se mobilizar dentro do útero. Então é uma situação de alto risco, sim, e tem que ser acompanhada, como você provavelmente já deve vir fazendo, com o seu médico obstetra. Então isso, e o médico também pode dizer se o nível do líquido amniótico está adequado? Pelo ultrassom a gente consegue mensurar a quantidade para cada mês do ideal de líquido amniótico. Então, eu acho que ela perguntou também, Elaine, se ela tem possibilidade de ter um trabalho de parto prematuro. Geralmente a gente tem que interromper antes, Gisele, porque com pouco líquido o bebê fica meio que comprimido dentro do útero. Então, a respiração, a movimentação é o habitat dele. Então, muitas vezes tem que se interromper antes pela baixa da quantidade do líquido amniótico. Porque não fica confortável para o bebê ou isso pode trazer algum problema? Pode trazer um sofrimento fetal, porque se é muito compresso, o cordão umbilical ele não consegue ter o diâmetro necessário para poder passar a quantidade de sangue que vai para esse bebê para ele ser oxigenado. Ele pode ter um sofrimento fetal, que a gente chama. Então, antes que isso aconteça, isso dá para ver pelo ultrassom, batimento cardíaco. Nas consultas a gente consegue dizer, até aqui deu, daqui para frente tem que interromper. Entendi. Isso é o médico que acompanha. Perfeito. Mais uma perguntinha pro doutor aqui, pode colocar. A Andréia, tenho 42 anos e não tenho filhos. Se for para engravidar, tem algum risco? Aí a Andréia pergunta aquilo que é um dos assuntos que a gente também falou aqui, que é a questão da idade, né, doutor? A Andréia vai poder engravidar, com certeza, mas um dos fatores que a gente costuma comentar é que é fato, o apogeu físico da mulher, o vigor físico é entre 18 e 35 anos. Antes disso, ela vai poder engravidar, mas podendo ter alguns riscos, e acima disso também, com o passar do tempo, as articulações vão ficando mais rígidas, o ovário vai tendo menos óvulos, a disponibilidade da mulher também, não só física, mas hormonal, já cai um pouco mais. Então, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Perfeito. Então, quer dizer, um cuidado maior, porém não é alto risco. Ela já está, pela idade, a Andréia, no grupo de gravidez alto risco. Certo. Então, cuidar, mas não é um sonho que ela não pode realizar. Não, pode sim. Bem acompanhado, a grande mensagem é gravidez alto risco. Bem acompanhado, vai-se o risco e fica a gravidez. Adorei essa mensagem, doutor. Mais uma perguntinha aqui da nossa... Olha aí, minha xará, doutor. Pode ser considerada de risco gestante que tenha trombofilia? Ótima pergunta. Minha xará, Gisele. Obrigado. Trombofilia, para quem não sabe, é a possibilidade de se ter uma trombose durante a gravidez ou um pós-operatório. São pessoas que têm fatores da coagulação no nível mais elevado e elas têm uma possibilidade maior de fazer embolia, trombose. Elas têm uma coagulação que, de tão apurada que pode complicar. Então é de alto risco e tem que ser monitorizado. Certo. E aquelas mulheres que a vida inteira tomaram anticoncepcional, tem ligação com a trombose e o anticoncepcional? Isso pode também estar ligado a essa trombofilia? A trombofilia ela é uma alteração genética, mas no passado recente foi levantada a hipótese de que a composição de alguns anticoncepcionais poderia vir a trazer embolia, trombose e uma série de problemas vasculares. O que foi feito?
foi-se atrás para se descobrir esses fatos, eles não se confirmaram. O risco, ele existe, mas não é na proporção que foi colocado, e acabou se descobrindo que foi um crime virtual, que depois que compartilhado gerou até um pouco de terrorismo, ficou todo mundo assustado, mas não. Quando bem indicado no anticoncepcional, ele só vai trazer benefícios. Que maravilha, bom saber disso. Doutor, tem mais perguntas? Hoje está cheio de perguntas, hein? Adriana, eu tenho hipertensão, tomo anticoncepcional sem parar. Agora estou com 31 anos. Terei problemas se quiser engravidar futuramente? Tomar anticoncepcional contínuo faz mal? Olha. Adriana, vamos lá. Obrigado, boa tarde. Tomar o anticoncepcional contínuo não faz mal, você não vai ser menos fértil pelo fato de estar fazendo uso do anticoncepcional contínuo. Ela levantou mais uma questão. Volta aqui a pergunta da Adriana, por favor, se ela vai poder engravidar. Vai poder engravidar normalmente, porque o anticoncepcional ele não tem efeito cumulativo. O anticoncepcional ele tem um efeito de 24 horas, tanto que algumas mulheres, quando esquecem de tomá-lo, podem engravidar. Então, não é o fato de tomar 3 ou 4 anos seguidos que vai ter a quantidade de 3 ou 4 anos de hormônios no organismo da mulher. Não. Parou, no mês seguinte já está apta a engravidar. Não tem acúmulo, então? Não tem acúmulo. Não tem. Maravilha. Bora, próxima pergunta, gente. A Ana. Quando se adquire diabetes na gestação, é considerado gravidez de risco? Quais são os problemas gerados? E na segunda gestação, tem como adquirir novamente? Ana, obrigado, Ana. Eu não consegui falar da última vez. E parabéns pelo filho, que eu acho que pela foto aqui deve ser o seu bebê. O diabetes gestacional, ele é uma situação que a mulher não tem o excesso de açúcar no sangue antes de engravidar, e a gravidez libera uma determinada enzima que cria uma situação que aumenta a quantidade de glicose e tem que ser bem monitorizado, porque esse bebê, a principal característica é que tem que ser acompanhado por um endocrinologista, porque esse bebê ele vai ter um hiperdesenvolvimento, porque a glicose é meio que um fermento, são aqueles bebês que a gente vê no noticiário às vezes, bebê nasceu com 5, 6 quilos, 99% a mãe é diabética, então o excesso de glicose desencadeado durante o pré-natal, ela não era diabética, existe uma enzima que pode gerar o diabetes gestacional e que poderá, quando a paciente já tem esse fator de risco, numa segunda gravidez voltar a ocorrer. Então ela pode se engravidar de novo, ter de novo esse diabetes gestacional. Sim, gestacional. Tá. Ela não necessariamente vai ficar diabética depois, ela até poderá. Mas existem 3 tipos de diabetes. O tipo 1, quando se nasce com diabetes. O tipo 2, que é o adquirido com o passar dos anos. E o gestacional. O gestacional, geralmente, nasceu o bebê, o pâncreas, que é quem libera a insulina, já volta a funcionar normalmente da conta. É porque ele perde a noção de quantidade e acaba liberando muita insulina ou às vezes menos. Então esse controle requer o obstetra mais um endocrinologista para acompanhar. Certo. E ela ainda pergunta quais os riscos de se adquirir essa diabetes gestacional. O risco é que o bebê ele cresce muito e a acomodação dentro do útero, ele é um bebê que ele é prematuro para a idade gestacional, mas ele só tem tamanho. Então muitas vezes ele acaba vindo prematuramente porque ele é grande, só que ele não é maduro. Então é uma causa de trabalho de parto prematuro pelo excesso de peso que ele ganha e tamanho. Então ele desencadeia o trabalho de parto mais cedo, ele nasce antes e todo prematuro a gente sabe que é fator de risco. E um outro fator é que o bebê pode fazer uma hipoglicemia intrauterina e pode ir ao óbito se não for bem controlado. Porque o pâncreas da mãe está funcionando para o bebê e para ela. Então, essa mensuração, geralmente, quem desencadeia diabetes gestacional já tem algum antecedente familiar, algum histórico familiar. Não necessariamente. Às vezes, a paciente é a primeira a tê-lo. É a que inicia o ciclo. Isso. Perfeito. Tem muito mais pergunta, mas olha só, a gente vai fazer isso no próximo bloco aqui com o Dr. Bellarmino. E se você tem dúvida, claro, manda pra gente, tá? A gente vai estar aqui esperando pra você. Até daqui a pouquinho.